Olá! Hoje a gente não vai falar só sobre uma tecnologia, não. O nosso papo é sobre como construir um argumento de negócio. Sabe, aquele argumento irrefutável para justificar uma mudança. E para fazer isso, a gente vai usar um estudo de caso bem interessante, a chamada mão de obra digital, que nada mais é do que uma força de trabalho de IA. Essa frase, olha, ela resume uma dor que todo líder, todo gestor conhece muito bem. A distância gigantesca que existe entre o que está no papel, no plano, e o que acontece de verdade na operação. É nesse abismo, sabe, entre estratégia e a execução, que as grandes ideias infelizmente acabam morrendo. Então, o ponto de partida de qualquer bom argumento é sempre o mesmo: definir o problema real. E aqui, o problema é universal. São as estratégias brilhantes que acabam morrendo na praia. E não por falta de visão, mas simplesmente por uma falha na capacidade de executar. Essa é a frustração que a gente vê todo santo dia. Metas super ambiciosas no papel, gráficos de crescimento que parecem incríveis, mas que na prática ficam presos na realidade de processos manuais, lentos, cheios de gargalos. A energia toda da empresa acaba se perdendo ali, no atrito do dia a dia. E esse diagrama aqui ilustra perfeitamente o porquê. Olha só como uma coisinha simples, como uma mensagem de um cliente, já dispara uma cascata de ações lá dentro. O time de relacionamento tem que interpretar, o comercial qualifica, a operação precisa registrar a tarefa, o financeiro vai checar o histórico. Cada um desses passos é um ponto onde tudo pode falhar, atrasar ou ter um erro humano. E aí, qual costuma ser a solução tradicional para isso? Ah, vamos contratar mais gente. Mas essa lógica, gente, ela é furada. Adicionar mais pessoas num processo que já está quebrado não conserta o processo. Na verdade, na maioria das vezes, só aumenta a complexidade, infla a folha de pagamento e, por incrível que pareça, gera mais caos operacional. Certo. Com o problema bem definido, a gente avança para a próxima etapa. Começar a montar as evidências que justificam uma abordagem nova. A gente precisa de dados, não de achismos. O que a gente está fazendo aqui, na verdade, é montar um verdadeiro dossiê. A gente junta a visão da empresa, faz uma análise bem fria do cenário competitivo, busca provas sociais com resultados concretos e, claro, os detalhes técnicos que comprovam que a coisa toda é viável. Juntos, esses pontos formam um argumento lógico, que se defende sozinho. Bom, com esse dossiê em mãos, a gente começa a construir a narrativa da solução. Vamos usar todas essas evidências para definir o que é, na prática, essa tal de força de trabalho digital e como é que ela funciona. Agora vamos ao conceito central da solução. A PA, que é a Papilio Agentes Inteligentes, ela propõe uma camada de capacidade operacional digital. Repara bem como ela se encaixa exatamente naquela lacuna que a gente identificou lá no começo, entre a estratégia, que é humana, e a execução dos sistemas que a empresa já tem. Ela não substitui a estratégia, ela executa a estratégia de forma inteligente e com governança. E aqui, a análise da concorrência deixa tudo muito claro. Diferente de um CRM, que é basicamente um sistema de registro de dados, ou de uma plataforma de RPA, onde você mesmo precisa construir e gerenciar as automações, o modelo da APAI é o de um serviço gerenciado. O foco é na execução, rodando entre os sistemas que a empresa já usa e entregando o resultado final, não só a ferramenta. E aqui está a prova. O ponto crucial é este número, que veio do estudo de caso da G4 Educação. Eles simplesmente multiplicaram a receita por 4, mantendo a equipe praticamente do mesmo tamanho. Isso não é um crescimento qualquer. Isso é uma mudança de paradigma. É a capacidade de execução na prática definindo o futuro de um negócio. Ok, o conceito geral é poderoso, a gente já viu. Mas como é que isso se traduz para uma indústria com dores muito específicas e urgentes? Vamos pegar essa mesma lógica e aplicar num pitch para a área da saúde. A teoria é ótima, né? Mas como que ela resolve o problema real de uma clínica médica, por exemplo? Um lugar onde cada minuto e cada interação com o paciente pode ser a diferença entre ganhar ou perder um agendamento. Vamos ver isso na prática. No setor de saúde, aquela lacuna da execução tem consequências imediatas. Um lead de WhatsApp que não é respondido em minutos não é só um lead perdido. É um paciente que acabou de agendar na clínica do outro lado da rua. O investimento em marketing vaza como água. E a equipe da recepção, tentando equilibrar o atendimento presencial com o digital, acaba não conseguindo fazer nenhum dos dois com excelência. E aqui a proposta de valor fica cristalina. A ideia não é substituir os humanos, mas sim colocar eles onde são insubstituíveis. Deixe a IA cuidar da triagem digital, do agendamento, dos follow-ups, que são processos repetitivos e que precisam de alta velocidade. Isso libera a equipe humana para focar no acolhimento, na empatia, no cuidado presencial, que é o verdadeiro diferencial de qualquer serviço de saúde.
Para terminar, vamos consolidar tudo isso no que realmente importa para a estratégia, a vantagem competitiva. O que é que cria um fosso defensável em volta dessa solução que vai muito além de simples funcionalidades? A definição final tem que ser precisa. Isso não é só um software, é um serviço gerenciado que entrega a capacidade operacional com uma camada de governança que garante rastreabilidade e conformidade, por exemplo, com a LGPD. E isso é um resultado principal, não é um adicional. Então, os 3 pilares estratégicos que formam esse fosso competitivo são estes. Primeiro, a capacidade de operar entre os sistemas que a empresa já tem, sem precisar trocar tudo. Segundo, o modelo de serviço, que diagnostica, integra e melhora a execução continuamente. E terceiro, a governança de nível de auditoria, que já vem como parte integrante da entrega. E para fechar, fica a pergunta que todo líder deveria se fazer. A sua operação hoje, ela está desenhada para a estratégia ou ela está desenhada só para sobreviver ao dia a dia? Porque no final, uma estratégia brilhante só vale o papel em que foi escrita se ela puder de fato ser executada.